Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa não é uma história cheia de grandes vilões, batalhas épicas ou ameaças ao mundo inteiro. Aqui, o perigo maior é crescer, mudar e descobrir quem você realmente é. E isso, convenhamos, já é assustador o suficiente. A gente acompanha Luca Paguro, um jovem monstro marinho que vive no fundo do oceano em um lugar cheio de regras, medos e avisos do tipo "não chegue perto da superfície" ou "humanos são perigosos". E como toda criança curiosa, Luca escuta, mas não deixa de sonhar com o que existe além daquele limite invisível. Quando ele finalmente conhece Alberto Sorfano, outro monstro marinho totalmente diferente dele, mais ousado, mais livre, mais confiante, o mundo de Luca se expande. Alberto não tem medo da superfície, não tem medo dos humanos e, principalmente, não tem medo de ser quem é. Essa amizade vira o ponto de virada da história, aquele empurrãozinho que todo mundo já precisou em algum momento da vida para sair da zona de conforto. Medo de não ser aceito, vontade de pertencer, receio de decepcionar os pais, a descoberta de novos sonhos, tudo isso está ali, só que embalado em uma Itália ensolarada, cheia de cores, bicicletas, massas, músicas e aquele clima de verão que parece durar para sempre. Luca é silencioso quando precisa ser, emocional quando deve e leve do começo ao fim. Ele te convida a sentar, relaxar e lembrar de quem você era quando tudo parecia possível. Quando uma amizade nova podia mudar completamente a sua vida. E quando o mundo parecia grande demais, mas irresistível demais para não explorar. A história de Luca começa de um jeito bem tranquilo, quase calmo demais. Estamos no fundo do mar, em uma comunidade de monstros marinhos que vivem uma rotina simples, organizada e, acima de tudo, cheia de regras. É ali que conhecemos Luca Paguro, um garoto curioso, sonhador e um pouco distraído, que passa seus dias cuidando de peixes-cabra, enquanto a cabeça dele está sempre longe, imaginando como deve ser o mundo da superfície. Desde o início, fica claro que Luca vive cercado de medo, mas não é um medo dele, é um medo herdado. Seus pais são extremamente protetores e fazem de tudo para mantê-lo longe da superfície. Para eles, os humanos são criaturas perigosas, violentas, imprevisíveis. Sempre que Luca faz perguntas ou demonstra curiosidade, a resposta é praticamente a mesma: não chegue perto da superfície. Esse medo constante acaba moldando a forma como Luca enxerga o mundo e a si mesmo. Mesmo assim, Luca não consegue evitar. Ele encontra objetos humanos no fundo do mar, relógios, cartas, utensílios e guarda tudo como se fossem tesouros. Esses objetos representam algo maior, o desejo de entender o que existe além daquele limite invisível que ele nunca cruzou. A Pixar trabalha isso de forma sutil, sem pressa, mostrando que a curiosidade de Luca não é rebeldia, é necessidade. Ele sente que nasceu para algo mais do que apenas obedecer. A única pessoa que parece enxergar isso é a avó de Luca. Diferente dos pais, ela entende o garoto, incentiva a curiosidade e deixa claro, mesmo sem dizer diretamente, que viver só com medo não é viver de verdade. Essa relação é importante porque mostra que Luca não está sozinho. Existe alguém que acredita nele. Tudo muda no dia em que Luca encontra Alberto Sorfano. Alberto é praticamente o oposto de tudo o que Luca conhece. Ele vive sozinho, perto da superfície, não segue regras e não demonstra medo algum dos humanos. Logo no primeiro encontro, Alberto já provoca Luca, desafia seus limites e o convida a sair daquela bolha de segurança que, na verdade, mais o prende do que o protege. É com Alberto que Luca descobre o grande segredo. Quando monstros marinhos saem da água e ficam secos, eles se transformam em humanos. A cena dessa transformação é simples, mas simbólica. Não é só sobre virar humano, é sobre perceber que ele pode ser mais do que sempre disseram que ele era. Basta sair da água, basta enfrentar o medo. A partir daí, Luca começa a experimentar a superfície pela primeira vez. Cada detalhe é novo: o vento, o sol, a textura da terra,
Os sons. A Pixar faz questão de mostrar esse encantamento em pequenos gestos, olhares e silêncios. Luca não fala muito nesses momentos, porque ele está sentindo tudo. É como se o mundo finalmente tivesse fazendo sentido. Alberto, por sua vez, assume o papel de líder dessa amizade. Ele ensina Luca a andar de bicicleta, a correr, a falar como humano e, principalmente, a acreditar que eles podem ir além. Mas por trás dessa coragem toda, Alberto também carrega algo importante: a solidão. Ele finge não ligar para nada, mas a verdade é que ele só quer alguém para dividir aquele mundo novo. Tudo fica mais claro, mais colorido, mais barulhento. A cidade é viva, cheia de gente, bicicletas, vozes, comida, música e aquela sensação típica de verão que parece nunca acabar. Para Luca, aquilo tudo é encantador e assustador ao mesmo tempo. Cada passo precisa ser calculado, porque qualquer respingo de água pode revelar o segredo que eles estão escondendo. Alberto, por sua vez, anda pela cidade como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ele fala alto, gesticula, inventa histórias e cria uma persona confiante para se proteger. A famosa frase "Silêncio, Bruno" nasce justamente aqui, como uma forma de calar a voz do medo dentro da cabeça de Luca. Sempre que o garoto começa a hesitar, Alberto manda ele silenciar esse medo e seguir em frente. Logo eles conhecem Júlia Marcovaldo, uma garota humana cheia de personalidade, inteligente, determinada e completamente fora do padrão dos meninos da cidade. Júlia vive com o pai, Máximo, um pescador forte, sério e de poucas palavras. Diferente dos outros adultos, Máximo não parece agressivo, mas carrega uma história de perdas que o deixou mais fechado. Mesmo assim, ele acolhe Luca e Alberto, oferecendo abrigo e trabalho. A presença de Júlia muda tudo. Ela é curiosa, fala demais, gosta de estudar e tem um sonho muito claro: ganhar a corrida de Porto Rosso para provar seu valor. Luca se conecta imediatamente com ela. Pela primeira vez, ele não está apenas fugindo do medo, mas correndo atrás de algo. Júlia apresenta a ele livros, mapas, números, palavras e ideias. Luca descobre que aprender também é uma forma de liberdade. Enquanto isso, Alberto começa a se sentir deslocado. Ele não acompanha Luca nos estudos, não entende aquele novo interesse e aos poucos percebe que está perdendo espaço. A amizade dos dois, que parecia inabalável, começa a mostrar rachaduras. Alberto sempre foi o guia, o corajoso, o que sabia mais. Agora Luca está mudando, e isso assusta. O grande símbolo dessa fase é a corrida de Porto Rosso. Para Luca, a corrida representa a chance de conquistar um futuro diferente. Para Júlia, é uma oportunidade de ser reconhecida. Para Alberto, é a Vespa, a promessa de liberdade que eles criaram juntos desde o começo. Só que cada um passa a enxergar esse sonho de um jeito diferente, e isso gera conflito. No meio disso tudo, surge Hércules Visconti, o típico antagonista da história. Arrogante, mimado e sempre cercado por seguidores, Hércules usa a corrida para humilhar os outros e provar sua superioridade. Ele representa exatamente o tipo de humano que Luca sempre ouviu falar: cruel, egoísta e ameaçador. Mas diferente do que o medo dizia, Hércules não é perigoso porque sabe demais, ele é perigoso porque não sabe nada além de si mesmo. A tensão aumenta quando Alberto, tomado pelo medo de ser abandonado, comete seu maior erro. Revela, ainda que indiretamente, que é um monstro marinho. Não porque quer machucar Luca, mas porque está desesperado. Ele sente que se perder Luca, vai perder tudo. Esse momento é doloroso porque mostra que por trás da coragem existe uma criança ferida, que nunca teve um lar de verdade. Luca, assustado, reage mal. Ele se afasta de Alberto e se aproxima ainda mais de Júlia. Pela primeira vez, ele escolhe a segurança em vez da amizade. Esse rompimento dói porque é muito humano. Quem nunca tentou se encaixar em um lugar novo e, sem perceber, deixou alguém importante para trás? Luca tenta fingir que está tudo sob controle. Ele se dedica aos estudos com Júlia, treina para a corrida e tenta se convencer de que tomou a decisão certa ao se afastar de Alberto. Mas no fundo ele sabe que algo está errado. Aquele verão que parecia perfeito começa a ficar pesado,
como se estivesse faltando alguma coisa essencial. E está mesmo, a amizade que o trouxe até ali. Alberto, agora sozinho outra vez, volta para a ilha onde morava. É um momento silencioso e doloroso. Sem muitas palavras, o filme deixa claro que aquela solidão não é novidade para ele. Alberto sempre viveu se virando sozinho, criando uma casca de confiança para esconder o medo de não ser querido por ninguém. Quando Luca se afasta, isso confirma exatamente o que ele mais temia. O dia da corrida chega e Porto Rosso está em festa. A competição mistura natação, ciclismo e corrida a pé, exigindo esforço, estratégia e resistência. Luca e Júlia entram determinados a vencer, mas logo a prova se transforma em algo muito maior do que apenas ganhar um troféu. A chuva começa a cair e com ela vem o maior risco possível para Luca: a água. É nesse momento que o filme atinge seu ponto mais alto emocionalmente. Luca cai, se molha e sua verdadeira forma começa a aparecer diante de todos. O medo que ele carregou durante toda a história se materializa ali, no meio da praça, diante de toda a cidade. Aquela voz dentro da cabeça dele, o tal Bruno, grita mais alto do que nunca. Mais diferente do que ele sempre acreditou, a reação não é imediata violência. É choque, silêncio e confusão. E então, quando tudo parece perdido, Alberto surge. Mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em perigo, ele se revela também. É um ato puro de coragem e amizade. Alberto escolhe proteger Luca, mesmo depois de ter sido afastado, mesmo depois de ter sido machucado. Esse momento muda tudo. Júlia fica ao lado deles. Máximo, o pescador que sempre pareceu distante, se coloca na frente dos garotos para protegê-los. Aos poucos, a cidade começa a enxergar algo diferente. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade abre espaço para a empatia. Porto Rosso percebe que os monstros não eram monstros coisa nenhuma. Hércules tenta usar a situação para humilhar e atacar, mas acaba sendo o único realmente isolado. A cidade escolhe aceitar, e essa escolha é poderosa. Luca mostra que o medo nasce da ignorância e que quando a verdade vem à tona, ela pode libertar em vez de destruir. Essa não é uma história cheia de grandes vilões, batalhas épicas ou ameaças ao mundo inteiro. Aqui, o perigo maior é crescer, mudar e descobrir quem você realmente é. E isso, convenhamos, já é assustador o suficiente. A gente acompanha Luca Paguro, um jovem monstro marinho que vive no fundo do oceano em um lugar cheio de regras, medos e avisos do tipo "não chegue perto da superfície" ou "humanos são perigosos". E como toda criança curiosa, Luca escuta, mas não deixa de sonhar com o que existe além daquele limite invisível. Quando ele finalmente conhece Alberto Sorfano, outro monstro marinho totalmente diferente dele, mais ousado, mais livre, mais confiante, o mundo de Luca se expande. Alberto não tem medo da superfície, não tem medo dos humanos e, principalmente, não tem medo de ser quem é. Essa amizade vira o ponto de virada da história, aquele empurrãozinho que todo mundo já precisou em algum momento da vida para sair da zona de conforto. Medo de não ser aceito, vontade de pertencer, receio de decepcionar os pais, a descoberta de novos sonhos. Tudo isso está ali, só que embalado em uma Itália ensolarada, cheia de cores, bicicletas, massas, músicas e aquele clima de verão que parece durar para sempre. Luca é silencioso quando precisa ser, emocional quando deve e leve do começo ao fim. Ele te convida a sentar, relaxar e lembrar de quem você era quando tudo parecia possível. Quando uma amizade nova podia mudar completamente a sua vida. E quando o mundo parecia grande demais, mas irresistível demais para não explorar. A história de Luca começa de um jeito bem tranquilo, quase calmo demais. Estamos no fundo do mar, em uma comunidade de monstros marinhos que vivem uma rotina simples, organizada e, acima de tudo, cheia de regras. É ali que conhecemos Luca Paguro, um garoto curioso, sonhador e um pouco distraído, que passa seus dias cuidando de peixes-cabra, enquanto a cabeça dele está sempre longe, imaginando como deve ser o mundo da superfície. Desde o início, fica claro que Luca vive cercado de medo, mas não é um medo dele, é um medo herdado.
Seus pais são extremamente protetores e fazem de tudo para mantê-lo longe da superfície. Para eles, os humanos são criaturas perigosas, violentas, imprevisíveis. Sempre que Luca faz perguntas ou demonstra curiosidade, a resposta é praticamente a mesma: não chegue perto da superfície. Esse medo constante acaba moldando a forma como Luca enxerga o mundo e a si mesmo. Mesmo assim, Luca não consegue evitar. Ele encontra objetos humanos no fundo do mar, relógios, cartas, utensílios e guarda tudo como se fossem tesouros. Esses objetos representam algo maior, o desejo de entender o que existe além daquele limite invisível que ele nunca cruzou. A Pixar trabalha isso de forma sutil, sem pressa, mostrando que a curiosidade de Luca não é rebeldia, é necessidade. Ele sente que nasceu para algo mais do que apenas obedecer. A única pessoa que parece enxergar isso é a avó de Luca. Diferente dos pais, ela entende o garoto, incentiva a curiosidade e deixa claro, mesmo sem dizer diretamente, que viver só com medo não é viver de verdade. Essa relação é importante porque mostra que Luca não está sozinho. Existe alguém que acredita nele. Tudo muda no dia em que Luca encontra Alberto Sorfano. Alberto é praticamente o oposto de tudo o que Luca conhece. Ele vive sozinho, perto da superfície, não segue regras e não demonstra medo algum dos humanos. Logo no primeiro encontro, Alberto já provoca Luca, desafia seus limites e o convida a sair daquela bolha de segurança que, na verdade, mais o prende do que o protege. É com Alberto que Luca descobre o grande segredo. Quando monstros marinhos saem da água e ficam secos, eles se transformam em humanos. A cena dessa transformação é simples, mas simbólica. Não é só sobre virar humano, é sobre perceber que ele pode ser mais do que sempre disseram que ele era. Basta sair da água, basta enfrentar o medo. A partir daí, Luca começa a experimentar a superfície pela primeira vez. Cada detalhe é novo: o vento, o sol, a textura da terra, os sons. A Pixar faz questão de mostrar esse encantamento em pequenos gestos, olhares e silêncios. Luca não fala muito nesses momentos, porque ele está sentindo tudo. É como se o mundo finalmente estivesse fazendo sentido. Alberto, por sua vez, assume o papel de líder dessa amizade. Ele ensina Luca a andar de bicicleta, a correr, a falar como humano e, principalmente, a acreditar que eles podem ir além. Mas por trás dessa coragem toda, Alberto também carrega algo importante: a solidão. Ele finge não ligar para nada, mas a verdade é que ele só quer alguém para dividir aquele mundo novo. Tudo fica mais claro, mais colorido, mais barulhento. A cidade é viva, cheia de gente, bicicletas, vozes, comida, música e aquela sensação típica de verão que parece nunca acabar. Para Luca, aquilo tudo é encantador e assustador ao mesmo tempo. Cada passo precisa ser calculado, porque qualquer respingo de água pode revelar o segredo que eles estão escondendo. Alberto, por sua vez, anda pela cidade como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ele fala alto, gesticula, inventa histórias e cria uma persona confiante para se proteger. A famosa frase "Silêncio, Bruno" nasce justamente aqui, como uma forma de calar a voz do medo dentro da cabeça de Luca. Sempre que o garoto começa a hesitar, Alberto manda ele silenciar esse medo e seguir em frente. Logo eles conhecem Júlia Marcovaldo, uma garota humana cheia de personalidade, inteligente, determinada e completamente fora do padrão dos meninos da cidade. Júlia vive com o pai, Máximo, um pescador forte, sério e de poucas palavras. Diferente dos outros adultos, Máximo não parece agressivo, mas carrega uma história de perdas que o deixou mais fechado. Mesmo assim, ele acolhe Luca e Alberto, oferecendo abrigo e trabalho. A presença de Júlia muda tudo. Ela é curiosa, fala demais, gosta de estudar e tem um sonho muito claro: ganhar a corrida de Porto Rosso para provar seu valor. Luca se conecta imediatamente com ela. Pela primeira vez, ele não está apenas fugindo do medo, mas correndo atrás de algo. Júlia apresenta a ele livros, mapas, números, palavras e ideias. Luca descobre que aprender também é uma forma de liberdade. Enquanto isso, Alberto começa a se sentir deslocado.
Ele não acompanha Luca nos estudos, não entende aquele novo interesse e aos poucos percebe que está perdendo espaço. A amizade dos dois, que parecia inabalável, começa a mostrar rachaduras. Alberto sempre foi o guia, o corajoso, o que sabia mais. Agora Luca está mudando, e isso assusta. O grande símbolo dessa fase é a corrida de Porto Rosso. Para Luca, a corrida representa a chance de conquistar um futuro diferente. Para Júlia, é uma oportunidade de ser reconhecida. Para Alberto é a Vespa, a promessa de liberdade que eles criaram juntos desde o começo. Só que cada um passa a enxergar esse sonho de um jeito diferente, e isso gera conflito. No meio disso tudo, surge Hércule Visconti, o típico antagonista da história. Arrogante, mimado e sempre cercado por seguidores, Hércule usa a corrida para humilhar os outros e provar sua superioridade. Ele representa exatamente o tipo de humano que Lucas sempre ouviu falar: cruel, egoísta e ameaçador. Mas diferente do que o medo dizia, Hércule não é perigoso porque sabe demais, ele é perigoso porque não sabe nada além de si mesmo. A tensão aumenta quando Alberto, tomado pelo medo de ser abandonado, comete seu maior erro. Revela, ainda que indiretamente, que é um monstro marinho. Não porque quer machucar Luca, mas porque está desesperado. Ele sente que se perder Luca, vai perder tudo. Esse momento é doloroso porque mostra que por trás da coragem existe uma criança ferida, que nunca teve um lar de verdade. Luca, assustado, reage mal. Ele se afasta de Alberto e se aproxima ainda mais de Júlia. Pela primeira vez, ele escolhe a segurança em vez da amizade. Esse rompimento dói porque é muito humano. Quem nunca tentou se encaixar em um lugar novo e, sem perceber, deixou alguém importante para trás? Luca tenta fingir que está tudo sob controle. Ele se dedica aos estudos com Júlia, treina para a corrida e tenta se convencer de que tomou a decisão certa ao se afastar de Alberto. Mas no fundo ele sabe que algo está errado. Aquele verão que parecia perfeito começa a ficar pesado, como se estivesse faltando alguma coisa essencial. E está mesmo, a amizade que o trouxe até ali. Alberto, agora sozinho outra vez, volta para a ilha onde morava. É um momento silencioso e doloroso. Sem muitas palavras, o filme deixa claro que aquela solidão não é novidade para ele. Alberto sempre viveu se virando sozinho, criando uma casca de confiança para esconder o medo de não ser querido por ninguém. Quando Luca se afasta, isso confirma exatamente o que ele mais temia. O dia da corrida chega e Porto Rosso está em festa. A competição mistura natação, ciclismo e corrida a pé, exigindo esforço, estratégia e resistência. Luca e Júlia entram determinados a vencer, mas logo a prova se transforma em algo muito maior do que apenas ganhar um troféu. A chuva começa a cair e com ela vem o maior risco possível para Luca: a água. É nesse momento que o filme atinge seu ponto mais alto emocionalmente. Luca cai, se molha e sua verdadeira forma começa a aparecer diante de todos. O medo que ele carregou durante toda a história se materializa ali, no meio da praça, diante de toda a cidade. Aquela voz dentro da cabeça dele, o tal Bruno, grita mais alto do que nunca. Mais diferente do que ele sempre acreditou, a reação não é imediata violência. É choque, silêncio e confusão. E então, quando tudo parece perdido, Alberto surge. Mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em perigo, ele se revela também. É um ato puro de coragem e amizade. Alberto escolhe proteger Luca, mesmo depois de ter sido afastado, mesmo depois de ter sido machucado. Esse momento muda tudo. Júlia fica ao lado deles. Máximo, o pescador que sempre pareceu distante, se coloca na frente dos garotos para protegê-los. Aos poucos, a cidade começa a enxergar algo diferente. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade abre espaço para a empatia. Porto Rosso percebe que os monstros não eram monstros coisa nenhuma. Hércule tenta usar a situação para humilhar e atacar, mas acaba sendo o único realmente isolado. A cidade escolhe aceitar, e essa escolha é poderosa. Luca mostra que o medo nasce da ignorância e que quando a verdade vem à tona, ela pode libertar em vez de destruir. Essa não é uma história cheia de grandes vilões, batalhas épicas ou ameaças ao mundo inteiro. Aqui, o perigo maior é crescer.
mudar e descobrir quem você realmente é. E isso, convenhamos, já é assustador o suficiente. A gente acompanha Luca Paguro, um jovem monstro marinho que vive no fundo do oceano em um lugar cheio de regras, medos e avisos do tipo "não chegue perto da superfície" ou "humanos são perigosos". E como toda criança curiosa, Luca escuta, mas não deixa de sonhar com o que existe além daquele limite invisível. Quando ele finalmente conhece Alberto Sorfano, outro monstro marinho totalmente diferente dele, mais ousado, mais livre, mais confiante, o mundo de Luca se expande. Alberto não tem medo da superfície, não tem medo dos humanos e, principalmente, não tem medo de ser quem é. Essa amizade vira o ponto de virada da história, aquele empurrãozinho que todo mundo já precisou em algum momento da vida para sair da zona de conforto. Medo de não ser aceito, vontade de pertencer, receio de decepcionar os pais, a descoberta de novos sonhos. Tudo isso está ali, só que embalado em uma Itália ensolarada, cheia de cores, bicicletas, massas, músicas e aquele clima de verão que parece durar para sempre. Luca é silencioso quando precisa ser, emocional quando deve e leve do começo ao fim. Ele te convida a sentar, relaxar e lembrar de quem você era quando tudo parecia possível. Quando uma amizade nova podia mudar completamente a sua vida. E quando o mundo parecia grande demais, mas irresistível demais para não explorar. A história de Luca começa de um jeito bem tranquilo, quase calmo demais. Estamos no fundo do mar, em uma comunidade de monstros marinhos que vivem uma rotina simples, organizada e, acima de tudo, cheia de regras. É ali que conhecemos Luca Paguro, um garoto curioso, sonhador e um pouco distraído, que passa seus dias cuidando de peixes-cabra, enquanto a cabeça dele está sempre longe, imaginando como deve ser o mundo da superfície. Desde o início, fica claro que Luca vive cercado de medo. Mas não é um medo dele, é um medo herdado. Seus pais são extremamente protetores e fazem de tudo para mantê-lo longe da superfície. Para eles, os humanos são criaturas perigosas, violentas, imprevisíveis. Sempre que Luca faz perguntas ou demonstra curiosidade, a resposta é praticamente a mesma: não chegue perto da superfície. Esse medo constante acaba moldando a forma como Luca enxerga o mundo e a si mesmo. Mesmo assim, Luca não consegue evitar. Ele encontra objetos humanos no fundo do mar, relógios, cartas, utensílios e guarda tudo como se fossem tesouros. Esses objetos representam algo maior, o desejo de entender o que existe além daquele limite invisível que ele nunca cruzou. A Pixar trabalha isso de forma sutil, sem pressa, mostrando que a curiosidade de Luca não é rebeldia, é necessidade. Ele sente que nasceu para algo mais do que apenas obedecer. A única pessoa que parece enxergar isso é a avó de Luca. Diferente dos pais, ela entende o garoto, incentiva a curiosidade e deixa claro, mesmo sem dizer diretamente, que viver só com medo não é viver de verdade. Essa relação é importante porque mostra que Luca não está sozinho. Existe alguém que acredita nele. Tudo muda no dia em que Luca encontra Alberto Sorfano. Alberto é praticamente o oposto de tudo o que Luca conhece. Ele vive sozinho, perto da superfície, não segue regras e não demonstra medo algum dos humanos. Logo no primeiro encontro, Alberto já provoca Luca, desafia seus limites e o convida a sair daquela bolha de segurança que, na verdade, mais o prende do que o protege. É com Alberto que Luca descobre o grande segredo. Quando monstros marinhos saem da água e ficam secos, eles se transformam em humanos. A cena dessa transformação é simples, mas simbólica. Não é só sobre virar humano, é sobre perceber que ele pode ser mais do que sempre disseram que ele era. Basta sair da água, basta enfrentar o medo. A partir daí, Luca começa a experimentar a superfície pela primeira vez. Cada detalhe é novo: o vento, o sol, a textura da terra, os sons. A Pixar faz questão de mostrar esse encantamento em pequenos gestos, olhares e silêncios. Luca não fala muito nesses momentos, porque ele está sentindo tudo. É como se o mundo finalmente estivesse fazendo sentido. Alberto, por sua vez, assume o papel de líder dessa amizade. Ele ensina Luca a andar de bicicleta, a correr,
a falar como humano e, principalmente, a acreditar que eles podem ir além. Mas por trás dessa coragem toda, Alberto também carrega algo importante: a solidão. Ele finge não ligar para nada, mas a verdade é que ele só quer alguém para dividir aquele mundo novo. Tudo fica mais claro, mais colorido, mais barulhento. A cidade é viva, cheia de gente, bicicletas, vozes, comida, música e aquela sensação típica de verão que parece nunca acabar. Para Luca, aquilo tudo é encantador e assustador ao mesmo tempo. Cada passo precisa ser calculado, porque qualquer respingo de água pode revelar o segredo que eles estão escondendo. Alberto, por sua vez, anda pela cidade como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ele fala alto, gesticula, inventa histórias e cria uma persona confiante para se proteger. A famosa frase "Silêncio, Bruno" nasce justamente aqui, como uma forma de calar a voz do medo dentro da cabeça de Luca. Sempre que o garoto começa a hesitar, Alberto manda ele silenciar esse medo e seguir em frente. Logo eles conhecem Júlia Marcovaldo, uma garota humana cheia de personalidade, inteligente, determinada e completamente fora do padrão dos meninos da cidade. Júlia vive com o pai, Máximo, um pescador forte, sério e de poucas palavras. Diferente dos outros adultos, Máximo não parece agressivo, mas carrega uma história de perdas que o deixou mais fechado. Mesmo assim, ele acolhe Luca e Alberto, oferecendo abrigo e trabalho. A presença de Júlia muda tudo. Ela é curiosa, fala demais, gosta de estudar e tem um sonho muito claro: ganhar a corrida de Porto Rosso para provar seu valor. Luca se conecta imediatamente com ela. Pela primeira vez, ele não está apenas fugindo do medo, mas correndo atrás de algo. Júlia apresenta a ele livros, mapas, números, palavras e ideias. Luca descobre que aprender também é uma forma de liberdade. Enquanto isso, Alberto começa a se sentir deslocado. Ele não acompanha Luca nos estudos, não entende aquele novo interesse e aos poucos percebe que está perdendo espaço. A amizade dos dois, que parecia inabalável, começa a mostrar rachaduras. Alberto sempre foi o guia, o corajoso, o que sabia mais. Agora Luca está mudando, e isso assusta. O grande símbolo dessa fase é a corrida de Porto Rosso. Para Luca, a corrida representa a chance de conquistar um futuro diferente. Para Júlia, é uma oportunidade de ser reconhecida. Para Alberto, é a Vespa, a promessa de liberdade que eles criaram juntos desde o começo. Só que cada um passa a enxergar esse sonho de um jeito diferente, e isso gera conflito. No meio disso tudo, surge Hércule Visconti, o típico antagonista da história. Arrogante, mimado e sempre cercado por seguidores, Hércule usa a corrida para humilhar os outros e provar sua superioridade. Ele representa exatamente o tipo de humano que Luca sempre ouviu falar: cruel, egoísta e ameaçador. Mas diferente do que o medo dizia, Hércule não é perigoso porque sabe demais, ele é perigoso porque não sabe nada além de si mesmo. A tensão aumenta quando Alberto, tomado pelo medo de ser abandonado, comete seu maior erro. Revela, ainda que indiretamente, que é um monstro marinho. Não porque quer machucar Luca, mas porque está desesperado. Ele sente que se perder Luca, vai perder tudo. Esse momento é doloroso porque mostra que por trás da coragem existe uma criança ferida, que nunca teve um lar de verdade. Luca, assustado, reage mal. Ele se afasta de Alberto e se aproxima ainda mais de Júlia. Pela primeira vez, ele escolhe a segurança em vez da amizade. Esse rompimento dói porque é muito humano. Quem nunca tentou se encaixar em um lugar novo e, sem perceber, deixou alguém importante para trás? Luca tenta fingir que está tudo sob controle. Ele se dedica aos estudos com Júlia, treina para a corrida e tenta se convencer de que tomou a decisão certa ao se afastar de Alberto. Mas no fundo ele sabe que algo está errado. Aquele verão que parecia perfeito começa a ficar pesado, como se estivesse faltando alguma coisa essencial. E está mesmo, a amizade que o trouxe até ali. Alberto, agora sozinho outra vez, volta para a ilha onde morava. É um momento silencioso e doloroso. Sem muitas palavras, o filme deixa claro que aquela solidão não é novidade para ele. Alberto sempre viveu se virando sozinho,
criando uma casca de confiança para esconder o medo de não ser querido por ninguém. Quando Luca se afasta, isso confirma exatamente o que ele mais temia. O dia da corrida chega e Porto Rosso está em festa. A competição mistura natação, ciclismo e corrida a pé, exigindo esforço, estratégia e resistência. Luca e Júlia entram determinados a vencer, mas logo a prova se transforma em algo muito maior do que apenas ganhar um troféu. A chuva começa a cair e com ela vem o maior risco possível para Luca: a água. É nesse momento que o filme atinge seu ponto mais alto emocionalmente. Luca cai, se molha e sua verdadeira forma começa a aparecer diante de todos. O medo que ele carregou durante toda a história se materializa ali, no meio da praça, diante de toda a cidade. Aquela voz dentro da cabeça dele, o tal Bruno, grita mais alto do que nunca. Mais diferente do que ele sempre acreditou, a reação não é imediata violência. É choque, silêncio e confusão. E então, quando tudo parece perdido, Alberto surge. Mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em perigo, ele se revela também. É um ato puro de coragem e amizade. Alberto escolhe proteger Luca, mesmo depois de ter sido afastado, mesmo depois de ter sido machucado. Esse momento muda tudo. Júlia fica ao lado deles. Máximo, o pescador que sempre pareceu distante, se coloca na frente dos garotos para protegê-los. Aos poucos, a cidade começa a enxergar algo diferente. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade abre espaço para a empatia. Porto Rosso percebe que os monstros não eram monstros coisa nenhuma. Hércules tenta usar a situação para humilhar e atacar, mas acaba sendo o único realmente isolado. A cidade escolhe aceitar, e essa escolha é poderosa. Luca mostra que o medo nasce da ignorância e que quando a verdade vem à tona, ela pode libertar em vez de destruir. Essa não é uma história cheia de grandes vilões, batalhas épicas ou ameaças ao mundo inteiro. Aqui, o perigo maior é crescer, mudar e descobrir quem você realmente é. E isso, convenhamos, já é assustador o suficiente. A gente acompanha Luca Paguro, um jovem monstro marinho que vive no fundo do oceano em um lugar cheio de regras, medos e avisos do tipo "não chegue perto da superfície" ou "humanos são perigosos". E como toda criança curiosa, Luca escuta, mas não deixa de sonhar com o que existe além daquele limite invisível. Quando ele finalmente conhece Alberto Sorfano, outro monstro marinho totalmente diferente dele, mais ousado, mais livre, mais confiante, o mundo de Luca se expande. Alberto não tem medo da superfície, não tem medo dos humanos e, principalmente, não tem medo de ser quem é. Essa amizade vira o ponto de virada da história, aquele empurrãozinho que todo mundo já precisou em algum momento da vida para sair da zona de conforto. Medo de não ser aceito, vontade de pertencer, receio de decepcionar os pais, a descoberta de novos sonhos, tudo isso está ali, só que embalado em uma Itália ensolarada, cheia de cores, bicicletas, massas, músicas e aquele clima de verão que parece durar para sempre. Luca é silencioso quando precisa ser, emocional quando deve e leve do começo ao fim. Ele te convida a sentar, relaxar e lembrar de quem você era quando tudo parecia possível. Quando uma amizade nova podia mudar completamente a sua vida. E quando o mundo parecia grande demais, mas irresistível demais para não explorar. A história de Luca começa de um jeito bem tranquilo, quase calmo demais. Estamos no fundo do mar, em uma comunidade de monstros marinhos que vivem uma rotina simples, organizada e, acima de tudo, cheia de regras. É ali que conhecemos Luca Paguro, um garoto curioso, sonhador e um pouco distraído, que passa seus dias cuidando de peixes-cabra, enquanto a cabeça dele está sempre longe, imaginando como deve ser o mundo da superfície. Desde o início, fica claro que Luca vive cercado de medo, mas não é um medo dele, é um medo herdado. Seus pais são extremamente protetores e fazem de tudo para mantê-lo longe da superfície. Para eles, os humanos são criaturas perigosas, violentas, imprevisíveis. Sempre que Luca faz perguntas ou demonstra curiosidade, a resposta é praticamente a mesma: não chegue perto da superfície. Esse medo constante acaba moldando a forma como Luca enxerga o mundo e a si mesmo.
Mesmo assim, Luca não consegue evitar. Ele encontra objetos humanos no fundo do mar, relógios, cartas, utensílios e guarda tudo como se fossem tesouros. Esses objetos representam algo maior, o desejo de entender o que existe além daquele limite invisível que ele nunca cruzou. A Pixar trabalha isso de forma sutil, sem pressa, mostrando que a curiosidade de Luca não é rebeldia, é necessidade. Ele sente que nasceu para algo mais do que apenas obedecer. A única pessoa que parece enxergar isso é a avó de Luca. Diferente dos pais, ela entende o garoto, incentiva a curiosidade e deixa claro, mesmo sem dizer diretamente, que viver só com medo não é viver de verdade. Essa relação é importante porque mostra que Luca não está sozinho. Existe alguém que acredita nele. Tudo muda no dia em que Luca encontra Alberto Sorfano. Alberto é praticamente o oposto de tudo o que Luca conhece. Ele vive sozinho, perto da superfície, não segue regras e não demonstra medo algum dos humanos. Logo no primeiro encontro, Alberto já provoca Luca, desafia seus limites e o convida a sair daquela bolha de segurança que, na verdade, mais o prende do que o protege. É com Alberto que Luca descobre o grande segredo. Quando monstros marinhos saem da água e ficam secos, eles se transformam em humanos. A cena dessa transformação é simples, mas simbólica. Não é só sobre virar humano, é sobre perceber que ele pode ser mais do que sempre disseram que ele era. Basta sair da água, basta enfrentar o medo. A partir daí, Luca começa a experimentar a superfície pela primeira vez. Cada detalhe é novo: o vento, o sol, a textura da terra, os sons. A Pixar faz questão de mostrar esse encantamento em pequenos gestos, olhares e silêncios. Luca não fala muito nesses momentos, porque ele está sentindo tudo. É como se o mundo finalmente tivesse fazendo sentido. Alberto, por sua vez, assume o papel de líder dessa amizade. Ele ensina Luca a andar de bicicleta, a correr, a falar como humano e, principalmente, a acreditar que eles podem ir além. Mas por trás dessa coragem toda, Alberto também carrega algo importante: a solidão. Ele finge não ligar para nada, mas a verdade é que ele só quer alguém para dividir aquele mundo novo. Tudo fica mais claro, mais colorido, mais barulhento. A cidade é viva, cheia de gente, bicicletas, vozes, comida, música e aquela sensação típica de verão que parece nunca acabar. Para Luca, aquilo tudo é encantador e assustador ao mesmo tempo. Cada passo precisa ser calculado, porque qualquer respingo de água pode revelar o segredo que eles estão escondendo. Alberto, por sua vez, anda pela cidade como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ele fala alto, gesticula, inventa histórias e cria uma persona confiante para se proteger. A famosa frase "Silêncio, Bruno" nasce justamente aqui, como uma forma de calar a voz do medo dentro da cabeça de Luca. Sempre que o garoto começa a hesitar, Alberto manda ele silenciar esse medo e seguir em frente. Logo eles conhecem Júlia Marcovaldo, uma garota humana cheia de personalidade, inteligente, determinada e completamente fora do padrão dos meninos da cidade. Júlia vive com o pai, Máximo, um pescador forte, sério e de poucas palavras. Diferente dos outros adultos, Máximo não parece agressivo, mas carrega uma história de perdas que o deixou mais fechado. Mesmo assim, ele acolhe Luca e Alberto, oferecendo abrigo e trabalho. A presença de Júlia muda tudo. Ela é curiosa, fala demais, gosta de estudar e tem um sonho muito claro: ganhar a corrida de Porto Rosso para provar seu valor. Luca se conecta imediatamente com ela. Pela primeira vez, ele não está apenas fugindo do medo, mas correndo atrás de algo. Júlia apresenta a ele livros, mapas, números, palavras e ideias. Luca descobre que aprender também é uma forma de liberdade. Enquanto isso, Alberto começa a se sentir deslocado. Ele não acompanha Luca nos estudos, não entende aquele novo interesse e aos poucos percebe que está perdendo espaço. A amizade dos dois, que parecia inabalável, começa a mostrar rachaduras. Alberto sempre foi o guia, o corajoso, o que sabia mais. Agora Luca está mudando, e isso assusta. O grande símbolo dessa fase é a corrida de Porto Rosso. Para Luca,
A corrida representa a chance de conquistar um futuro diferente. Para Júlia, é uma oportunidade de ser reconhecida. Para Alberto, é a Vespa, a promessa de liberdade que eles criaram juntos desde o começo. Só que cada um passa a enxergar esse sonho de um jeito diferente, e isso gera conflito. No meio disso tudo, surge Hércules Visconti, o típico antagonista da história. Arrogante, mimado e sempre cercado por seguidores, Hércules usa a corrida para humilhar os outros e provar sua superioridade. Ele representa exatamente o tipo de humano que Lucas sempre ouviu falar: cruel, egoísta e ameaçador. Mas diferente do que o medo dizia, Hércules não é perigoso porque sabe demais, ele é perigoso porque não sabe nada além de si mesmo. A tensão aumenta quando Alberto, tomado pelo medo de ser abandonado, comete seu maior erro. Revela, ainda que indiretamente, que é um monstro marinho. Não porque quer machucar Luca, mas porque está desesperado. Ele sente que se perder Luca, vai perder tudo. Esse momento é doloroso porque mostra que por trás da coragem existe uma criança ferida, que nunca teve um lar de verdade. Luca, assustado, reage mal. Ele se afasta de Alberto e se aproxima ainda mais de Júlia. Pela primeira vez, ele escolhe a segurança em vez da amizade. Esse rompimento dói porque é muito humano. Quem nunca tentou se encaixar em um lugar novo e, sem perceber, deixou alguém importante para trás? Luca tenta fingir que está tudo sob controle. Ele se dedica aos estudos com Júlia, treina para a corrida e tenta se convencer de que tomou a decisão certa ao se afastar de Alberto. Mas no fundo ele sabe que algo está errado. Aquele verão que parecia perfeito começa a ficar pesado, como se estivesse faltando alguma coisa essencial. E está mesmo, a amizade que o trouxe até ali. Alberto, agora sozinho outra vez, volta para a ilha onde morava. É um momento silencioso e doloroso. Sem muitas palavras, o filme deixa claro que aquela solidão não é novidade para ele. Alberto sempre viveu se virando sozinho, criando uma casca de confiança para esconder o medo de não ser querido por ninguém. Quando Lucas se afasta, isso confirma exatamente o que ele mais temia. O dia da corrida chega e Porto Rosso está em festa. A competição mistura natação, ciclismo e corrida a pé, exigindo esforço, estratégia e resistência. Luca e Júlia entram determinados a vencer, mas logo a prova se transforma em algo muito maior do que apenas ganhar um troféu. A chuva começa a cair e com ela vem o maior risco possível para Luca: a água. É nesse momento que o filme atinge seu ponto mais alto emocionalmente. Luca cai, se molha e sua verdadeira forma começa a aparecer diante de todos. O medo que ele carregou durante toda a história se materializa ali, no meio da praça, diante de toda a cidade. Aquela voz dentro da cabeça dele, o tal Bruno, grita mais alto do que nunca. Mais diferente do que ele sempre acreditou, a reação não é imediata violência. É choque, silêncio e confusão. E então, quando tudo parece perdido, Alberto surge. Mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em perigo, ele se revela também. É um ato puro de coragem e amizade. Alberto escolhe proteger Luca, mesmo depois de ter sido afastado, mesmo depois de ter sido machucado. Esse momento muda tudo. Júlia fica ao lado deles. Máximo, o pescador que sempre pareceu distante, se coloca na frente dos garotos para protegê-los. Aos poucos, a cidade começa a enxergar algo diferente. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade abre espaço para a empatia. Porto Rosso percebe que os monstros não eram monstros coisa nenhuma. Hércules tenta usar a situação para humilhar e atacar, mas acaba sendo o único realmente isolado. A cidade escolhe aceitar, e essa escolha é poderosa. Luca mostra que o medo nasce da ignorância e que quando a verdade vem à tona, ela pode libertar em vez de destruir. Essa não é uma história cheia de grandes vilões, batalhas épicas ou ameaças ao mundo inteiro. Aqui, o perigo maior é crescer, mudar e descobrir quem você realmente é. E isso, convenhamos, já é assustador o suficiente. A gente acompanha Luca Paguro, um jovem monstro marinho que vive no fundo do oceano em um lugar cheio de regras, medos e avisos do tipo "não chegue perto da superfície" ou "humanos são perigosos". E como toda criança curiosa, Luca escuta.
mas não deixa de sonhar com o que existe além daquele limite invisível. Quando ele finalmente conhece Alberto Sorfano, outro monstro marinho totalmente diferente dele, mais ousado, mais livre, mais confiante, o mundo de Luca se expande. Alberto não tem medo da superfície, não tem medo dos humanos e, principalmente, não tem medo de ser quem é. Essa amizade vira o ponto de virada da história, aquele empurrãozinho que todo mundo já precisou em algum momento da vida para sair da zona de conforto. Medo de não ser aceito, vontade de pertencer, receio de decepcionar os pais, a descoberta de novos sonhos. Tudo isso está ali, só que embalado em uma Itália ensolarada, cheia de cores, bicicletas, massas, músicas e aquele clima de verão que parece durar para sempre. Luca é silencioso quando precisa ser, emocional quando deve e leve do começo ao fim. Ele te convida a sentar, relaxar e lembrar de quem você era quando tudo parecia possível. Quando uma amizade nova podia mudar completamente a sua vida. E quando o mundo parecia grande demais, mas irresistível demais para não explorar. A história de Luca começa de um jeito bem tranquilo, quase calmo demais. Estamos no fundo do mar, em uma comunidade de monstros marinhos que vivem uma rotina simples, organizada e, acima de tudo, cheia de regras. É ali que conhecemos Luca Paguro, um garoto curioso, sonhador e um pouco distraído, que passa seus dias cuidando de peixes-cabra, enquanto a cabeça dele está sempre longe, imaginando como deve ser o mundo da superfície. Desde o início, fica claro que Luca vive cercado de medo, mas não é um medo dele, é um medo herdado. Seus pais são extremamente protetores e fazem de tudo para mantê-lo longe da superfície. Para eles, os humanos são criaturas perigosas, violentas, imprevisíveis. Sempre que Luca faz perguntas ou demonstra curiosidade, a resposta é praticamente a mesma: não chegue perto da superfície. Esse medo constante acaba moldando a forma como Luca enxerga o mundo e a si mesmo. Mesmo assim, Luca não consegue evitar. Ele encontra objetos humanos no fundo do mar, relógios, cartas, utensílios e guarda tudo como se fossem tesouros. Esses objetos representam algo maior, o desejo de entender o que existe além daquele limite invisível que ele nunca cruzou. A Pixar trabalha isso de forma sutil, sem pressa, mostrando que a curiosidade de Luca não é rebeldia, é necessidade. Ele sente que nasceu para algo mais do que apenas obedecer. A única pessoa que parece enxergar isso é a avó de Luca. Diferente dos pais, ela entende o garoto, incentiva a curiosidade e deixa claro, mesmo sem dizer diretamente, que viver só com medo não é viver de verdade. Essa relação é importante porque mostra que Luca não está sozinho. Existe alguém que acredita nele. Tudo muda no dia em que Luca encontra Alberto Sorfano. Alberto é praticamente o oposto de tudo o que Luca conhece. Ele vive sozinho, perto da superfície, não segue regras e não demonstra medo algum dos humanos. Logo no primeiro encontro, Alberto já provoca Luca, desafia seus limites e o convida a sair daquela bolha de segurança que, na verdade, mais o prende do que o protege. É com Alberto que Luca descobre o grande segredo. Quando monstros marinhos saem da água e ficam secos, eles se transformam em humanos. A cena dessa transformação é simples, mas simbólica. Não é só sobre virar humano, é sobre perceber que ele pode ser mais do que sempre disseram que ele era. Basta sair da água, basta enfrentar o medo. A partir daí, Luca começa a experimentar a superfície pela primeira vez. Cada detalhe é novo: o vento, o sol, a textura da terra, os sons. A Pixar faz questão de mostrar esse encantamento em pequenos gestos, olhares e silêncios. Luca não fala muito nesses momentos, porque ele está sentindo tudo. É como se o mundo finalmente tivesse fazendo sentido. Alberto, por sua vez, assume o papel de líder dessa amizade. Ele ensina Luca a andar de bicicleta, a correr, a falar como humano e, principalmente, a acreditar que eles podem ir além. Mas por trás dessa coragem toda, Alberto também carrega algo importante: a solidão. Ele finge não ligar para nada, mas a verdade é que ele só quer alguém para dividir aquele mundo novo. Tudo fica mais claro, mais colorido, mais barulhento. A cidade é viva,
cheia de gente, bicicletas, vozes, comida, música e aquela sensação típica de verão que parece nunca acabar. Para Luca, aquilo tudo é encantador e assustador ao mesmo tempo. Cada passo precisa ser calculado, porque qualquer respingo de água pode revelar o segredo que eles estão escondendo. Alberto, por sua vez, anda pela cidade como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ele fala alto, gesticula, inventa histórias e cria uma persona confiante para se proteger. A famosa frase "Silêncio, Bruno" nasce justamente aqui, como uma forma de calar a voz do medo dentro da cabeça de Luca. Sempre que o garoto começa a hesitar, Alberto manda ele silenciar esse medo e seguir em frente. Logo eles conhecem Júlia Marcovaldo, uma garota humana cheia de personalidade, inteligente, determinada e completamente fora do padrão dos meninos da cidade. Júlia vive com o pai, Máximo, um pescador forte, sério e de poucas palavras. Diferente dos outros adultos, Máximo não parece agressivo, mas carrega uma história de perdas que o deixou mais fechado. Mesmo assim, ele acolhe Luca e Alberto, oferecendo abrigo e trabalho. A presença de Júlia muda tudo. Ela é curiosa, fala demais, gosta de estudar e tem um sonho muito claro: ganhar a corrida de Porto Rosso para provar seu valor. Luca se conecta imediatamente com ela. Pela primeira vez, ele não está apenas fugindo do medo, mas correndo atrás de algo. Júlia apresenta a ele livros, mapas, números, palavras e ideias. Luca descobre que aprender também é uma forma de liberdade. Enquanto isso, Alberto começa a se sentir deslocado. Ele não acompanha Luca nos estudos, não entende aquele novo interesse e aos poucos percebe que está perdendo espaço. A amizade dos dois, que parecia inabalável, começa a mostrar rachaduras. Alberto sempre foi o guia, o corajoso, o que sabia mais. Agora Luca está mudando, e isso assusta. O grande símbolo dessa fase é a corrida de Porto Rosso. Para Luca, a corrida representa a chance de conquistar um futuro diferente. Para Júlia, é uma oportunidade de ser reconhecida. Para Alberto é a Vespa, a promessa de liberdade que eles criaram juntos desde o começo. Só que cada um passa a enxergar esse sonho de um jeito diferente, e isso gera conflito. No meio disso tudo, surge Hércule Visconti, o típico antagonista da história. Arrogante, mimado e sempre cercado por seguidores, Hércule usa a corrida para humilhar os outros e provar sua superioridade. Ele representa exatamente o tipo de humano que Lucas sempre ouviu falar: cruel, egoísta e ameaçador. Mas diferente do que o medo dizia, Hércule não é perigoso porque sabe demais. Ele é perigoso porque não sabe nada além de si mesmo. A tensão aumenta quando Alberto, tomado pelo medo de ser abandonado, comete seu maior erro. Revela, ainda que indiretamente, que é um monstro marinho. Não porque quer machucar Luca, mas porque está desesperado. Ele sente que se perder Luca, vai perder tudo. Esse momento é doloroso porque mostra que por trás da coragem existe uma criança ferida, que nunca teve um lar de verdade. Luca, assustado, reage mal. Ele se afasta de Alberto e se aproxima ainda mais de Júlia. Pela primeira vez, ele escolhe a segurança em vez da amizade. Esse rompimento dói porque é muito humano. Quem nunca tentou se encaixar em um lugar novo e, sem perceber, deixou alguém importante para trás? Luca tenta fingir que está tudo sob controle. Ele se dedica aos estudos com Júlia, treina para a corrida e tenta se convencer de que tomou a decisão certa ao se afastar de Alberto. Mas no fundo ele sabe que algo está errado. Aquele verão que parecia perfeito começa a ficar pesado, como se estivesse faltando alguma coisa essencial. E está mesmo, a amizade que o trouxe até ali. Alberto, agora sozinho outra vez, volta para a ilha onde morava. É um momento silencioso e doloroso. Sem muitas palavras, o filme deixa claro que aquela solidão não é novidade para ele. Alberto sempre viveu se virando sozinho, criando uma casca de confiança para esconder o medo de não ser querido por ninguém. Quando Luca se afasta, isso confirma exatamente o que ele mais temia. O dia da corrida chega e Porto Rosso está em festa. A competição mistura natação, ciclismo e corrida a pé, exigindo esforço, estratégia e resistência.
Luca e Júlia entram determinados a vencer, mas logo a prova se transforma em algo muito maior do que apenas ganhar um troféu. A chuva começa a cair e com ela vem o maior risco possível para Luca, a água. É nesse momento que o filme atinge seu ponto mais alto emocionalmente. Luca cai, se molha e sua verdadeira forma começa a aparecer diante de todos. O medo que ele carregou durante toda a história se materializa ali, no meio da praça, diante de toda a cidade. Aquela voz dentro da cabeça dele, o tal Bruno, grita mais alto do que nunca. Mais diferente do que ele sempre acreditou, a reação não é imediata violência. É choque, silêncio e confusão. E então, quando tudo parece perdido, Alberto surge. Mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em perigo, ele se revela também. É um ato puro de coragem e amizade. Alberto escolhe proteger Luca, mesmo depois de ter sido afastado, mesmo depois de ter sido machucado. Esse momento muda tudo. Júlia fica ao lado deles. Máximo, o pescador que sempre pareceu distante, se coloca na frente dos garotos para protegê-los. Aos poucos, a cidade começa a enxergar algo diferente. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade abre espaço para a empatia. Porto Rosso percebe que os monstros não eram monstros coisa nenhuma. Hércules tenta usar a situação para humilhar e atacar, mas acaba sendo o único realmente isolado. A cidade escolhe aceitar, e essa escolha é poderosa. Luca mostra que o medo nasce da ignorância e que quando a verdade vem à tona, ela pode libertar em vez de destruir. Essa não é uma história cheia de grandes vilões, batalhas épicas ou ameaças ao mundo inteiro. Aqui, o perigo maior é crescer, mudar e descobrir quem você realmente é. E isso, convenhamos, já é assustador o suficiente. A gente acompanha Luca Paguro, um jovem monstro marinho que vive no fundo do oceano em um lugar cheio de regras, medos e avisos do tipo "não chegue perto da superfície" ou "humanos são perigosos". E como toda criança curiosa, Luca escuta, mas não deixa de sonhar com o que existe além daquele limite invisível. Quando ele finalmente conhece Alberto Sorfano, outro monstro marinho totalmente diferente dele, mais ousado, mais livre, mais confiante, o mundo de Luca se expande. Alberto não tem medo da superfície, não tem medo dos humanos e, principalmente, não tem medo de ser quem é. Essa amizade vira o ponto de virada da história. Aquele empurrãozinho que todo mundo já precisou em algum momento da vida para sair da zona de conforto. Medo de não ser aceito, vontade de pertencer, receio de decepcionar os pais, a descoberta de novos sonhos. Tudo isso está ali, só que embalado em uma Itália ensolarada, cheia de cores, bicicletas, massas, músicas e aquele clima de verão que parece durar para sempre. Luca é silencioso quando precisa ser, emocional quando deve e leve do começo ao fim. Ele te convida a sentar, relaxar e lembrar de quem você era quando tudo parecia possível. Quando uma amizade nova podia mudar completamente a sua vida. E quando o mundo parecia grande demais, mas irresistível demais para não explorar. A história de Luca começa de um jeito bem tranquilo, quase calmo demais. Estamos no fundo do mar, em uma comunidade de monstros marinhos que vivem uma rotina simples, organizada e, acima de tudo, cheia de regras. É ali que conhecemos Luca Paguro, um garoto curioso, sonhador e um pouco distraído, que passa seus dias cuidando de peixes-cabra, enquanto a cabeça dele está sempre longe, imaginando como deve ser o mundo da superfície. Desde o início, fica claro que Luca vive cercado de medo. Mas não é um medo dele, é um medo herdado. Seus pais são extremamente protetores e fazem de tudo para mantê-lo longe da superfície. Para eles, os humanos são criaturas perigosas, violentas, imprevisíveis. Sempre que Luca faz perguntas ou demonstra curiosidade, a resposta é praticamente a mesma: não chegue perto da superfície. Esse medo constante acaba moldando a forma como Luca enxerga o mundo e a si mesmo. Mesmo assim, Luca não consegue evitar. Ele encontra objetos humanos no fundo do mar, relógios, cartas, utensílios e guarda tudo como se fossem tesouros. Esses objetos representam algo maior, o desejo de entender o que existe além daquele limite invisível que ele nunca cruzou.
A Pixar trabalha isso de forma sutil, sem pressa, mostrando que a curiosidade de Luca não é rebeldia, é necessidade. Ele sente que nasceu para algo mais do que apenas obedecer. A única pessoa que parece enxergar isso é a avó de Luca. Diferente dos pais, ela entende o garoto, incentiva a curiosidade e deixa claro, mesmo sem dizer diretamente, que viver só com medo não é viver de verdade. Essa relação é importante porque mostra que Luca não está sozinho. Existe alguém que acredita nele. Tudo muda no dia em que Luca encontra Alberto Sorfano. Alberto é praticamente o oposto de tudo o que Luca conhece. Ele vive sozinho, perto da superfície, não segue regras e não demonstra medo algum dos humanos. Logo no primeiro encontro, Alberto já provoca Luca, desafia seus limites e o convida a sair daquela bolha de segurança que, na verdade, mais o prende do que o protege. É com Alberto que Luca descobre o grande segredo. Quando monstros marinhos saem da água e ficam secos, eles se transformam em humanos. A cena dessa transformação é simples, mas simbólica. Não é só sobre virar humano, é sobre perceber que ele pode ser mais do que sempre disseram que ele era. Basta sair da água, basta enfrentar o medo. A partir daí, Luca começa a experimentar a superfície pela primeira vez. Cada detalhe é novo: o vento, o sol, a textura da terra, os sons. A Pixar faz questão de mostrar esse encantamento em pequenos gestos, olhares e silêncios. Luca não fala muito nesses momentos, porque ele está sentindo tudo. É como se o mundo finalmente estivesse fazendo sentido. Alberto, por sua vez, assume o papel de líder dessa amizade. Ele ensina Luca a andar de bicicleta, a correr, a falar como humano e, principalmente, a acreditar que eles podem ir além. Mas por trás dessa coragem toda, Alberto também carrega algo importante: a solidão. Ele finge não ligar para nada, mas a verdade é que ele só quer alguém para dividir aquele mundo novo. Tudo fica mais claro, mais colorido, mais barulhento. A cidade é viva, cheia de gente, bicicletas, vozes, comida, música e aquela sensação típica de verão que parece nunca acabar. Para Luca, aquilo tudo é encantador e assustador ao mesmo tempo. Cada passo precisa ser calculado, porque qualquer respingo de água pode revelar o segredo que eles estão escondendo. Alberto, por sua vez, anda pela cidade como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ele fala alto, gesticula, inventa histórias e cria uma persona confiante para se proteger. A famosa frase "Silêncio, Bruno" nasce justamente aqui, como uma forma de calar a voz do medo dentro da cabeça de Luca. Sempre que o garoto começa a hesitar, Alberto manda ele silenciar esse medo e seguir em frente. Logo eles conhecem Júlia Marcovaldo, uma garota humana cheia de personalidade, inteligente, determinada e completamente fora do padrão dos meninos da cidade. Júlia vive com o pai, Máximo, um pescador forte, sério e de poucas palavras. Diferente dos outros adultos, Máximo não parece agressivo, mas carrega uma história de perdas que o deixou mais fechado. Mesmo assim, ele acolhe Luca e Alberto, oferecendo abrigo e trabalho. A presença de Júlia muda tudo. Ela é curiosa, fala demais, gosta de estudar e tem um sonho muito claro: ganhar a corrida de Porto Rosso para provar seu valor. Luca se conecta imediatamente com ela. Pela primeira vez, ele não está apenas fugindo do medo, mas correndo atrás de algo. Júlia apresenta a ele livros, mapas, números, palavras e ideias. Luca descobre que aprender também é uma forma de liberdade. Enquanto isso, Alberto começa a se sentir deslocado. Ele não acompanha Luca nos estudos, não entende aquele novo interesse e aos poucos percebe que está perdendo espaço. A amizade dos dois, que parecia inabalável, começa a mostrar rachaduras. Alberto sempre foi o guia, o corajoso, o que sabia mais. Agora Luca está mudando, e isso assusta. O grande símbolo dessa fase é a corrida de Porto Rosso. Para Luca, a corrida representa a chance de conquistar um futuro diferente. Para Júlia, é uma oportunidade de ser reconhecida. Para Alberto, é a Vespa, a promessa de liberdade que eles criaram juntos desde o começo. Só que cada um passa a enxergar esse sonho de um jeito diferente, e isso gera conflito. No meio disso tudo,
surge Hércules Visconti, o típico antagonista da história. Arrogante, mimado e sempre cercado por seguidores, Hércules usa a corrida para humilhar os outros e provar sua superioridade. Ele representa exatamente o tipo de humano que Lucas sempre ouviu falar: cruel, egoísta e ameaçador. Mas diferente do que o medo dizia, Hércules não é perigoso porque sabe demais, ele é perigoso porque não sabe nada além de si mesmo. A tensão aumenta quando Alberto, tomado pelo medo de ser abandonado, comete seu maior erro. Revela, ainda que indiretamente, que é um monstro marinho. Não porque quer machucar Luca, mas porque está desesperado. Ele sente que se perder Luca, vai perder tudo. Esse momento é doloroso porque mostra que por trás da coragem existe uma criança ferida, que nunca teve um lar de verdade. Luca, assustado, reage mal. Ele se afasta de Alberto e se aproxima ainda mais de Júlia. Pela primeira vez, ele escolhe a segurança em vez da amizade. Esse rompimento dói porque é muito humano. Quem nunca tentou se encaixar em um lugar novo e, sem perceber, deixou alguém importante para trás? Luca tenta fingir que está tudo sob controle. Ele se dedica aos estudos com Júlia, treina para a corrida e tenta se convencer de que tomou a decisão certa ao se afastar de Alberto. Mas no fundo ele sabe que algo está errado. Aquele verão que parecia perfeito começa a ficar pesado, como se estivesse faltando alguma coisa essencial. E está mesmo, a amizade que o trouxe até ali. Alberto, agora sozinho outra vez, volta para a ilha onde morava. É um momento silencioso e doloroso. Sem muitas palavras, o filme deixa claro que aquela solidão não é novidade para ele. Alberto sempre viveu se virando sozinho, criando uma casca de confiança para esconder o medo de não ser querido por ninguém. Quando Lucas se afasta, isso confirma exatamente o que ele mais temia. O dia da corrida chega e Porto Rosso está em festa. A competição mistura natação, ciclismo e corrida a pé, exigindo esforço, estratégia e resistência. Luca e Júlia entram determinados a vencer, mas logo a prova se transforma em algo muito maior do que apenas ganhar um troféu. A chuva começa a cair e com ela vem o maior risco possível para Luca: a água. É nesse momento que o filme atinge seu ponto mais alto emocionalmente. Luca cai, se molha e sua verdadeira forma começa a aparecer diante de todos. O medo que ele carregou durante toda a história se materializa ali, no meio da praça, diante de toda a cidade. Aquela voz dentro da cabeça dele, o tal Bruno, grita mais alto do que nunca. Mais diferente do que ele sempre acreditou, a reação não é imediata violência. É choque, silêncio e confusão. E então, quando tudo parece perdido, Alberto surge. Mesmo sabendo que isso pode colocá-lo em perigo, ele se revela também. É um ato puro de coragem e amizade. Alberto escolhe proteger Luca, mesmo depois de ter sido afastado, mesmo depois de ter sido machucado. Esse momento muda tudo. Júlia fica ao lado deles. Máximo, o pescador que sempre pareceu distante, se coloca na frente dos garotos para protegê-los. Aos poucos, a cidade começa a enxergar algo diferente. O medo dá lugar à curiosidade, e a curiosidade abre espaço para a empatia. Porto Rosso percebe que os monstros não eram monstros coisa nenhuma. Hércules tenta usar a situação para humilhar e atacar, mas acaba sendo o único realmente isolado. A cidade escolhe aceitar, e essa escolha é poderosa. Luca mostra que o medo nasce da ignorância e que quando a verdade vem à tona, ela pode libertar em vez de destruir. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.